Fala galera vascaína, mais um vídeo no canal para te atualizar aí com o giro das últimas notícias do Vasco. O Vasco joga contra o Cuiabá. Vamos trazer informação importante para o torcedor vascaíno. Eu peço para você, torcedor vascaíno, que não é inscrito no canal, bora lá, nosso canal tá quase chegando aí aos 70 mil inscritos. Tô pedindo para você me dar aquela força, tá faltando um pouquinho só. Bora lá, com a sua ajuda a gente chega lá a alcançar 70 mil inscritos. O torcedor vascaíno sempre engajado, acompanhando as notícias do Vasco atualizadas aqui no canal, beleza? Sem mais enrolação, galera, o primeiro vídeo que eu vou trazer aqui é do resenha da rodada, né? Eles falando ali, jornalistas, tá ali o Fernando Praz, né? Também o Luiz Fabiano falando aí sobre o Coutinho no Vasco, galera. Também vou trazer uma novidade importante aí sobre o Payet. Então fique no vídeo até o final. Primeiro vamos aí, né, para o vídeo onde que eles falam: Vasco ainda não venceu com o Coutinho em campo. Bora acompanhar aí o que eles falaram sobre o Coutinho e a gente volta com mais informação do Vascão. Bora acompanhar. Passou por algumas dificuldades, né, recentemente, né, por lesões. Desde a Copa de 2018 na Rússia, no final da Copa, tem sequência ele não é mais o mesmo Não é mais o mesmo, não tem sequência. 6 anos. Né? Espera-se muito dele, né, um ídolo do Vasco. Seu Coutinho. E chega aqui num momento, né, o Vasco ainda estava crescendo, mas mesmo assim não consegue fazer a diferença. Ele é um jogador que sempre fez a diferença, né, sempre teve toque. E tem lampejos em alguns ter jogos, continuidade, né? e estabilidade no jogo, né? Na minutagem e depois no jogo. Eu acho que ele vai conseguir performar no que vem, só. Mas por que nesses 5 anos e 11 meses anteriores ele não conseguiu? Não sei, aí eu não sei. Eu não faço pergunta difícil, hein? Mas tô dizendo, a expectativa que se criou no Coutinho, essa pergunta é difícil. assim, justamente por isso, nos últimos 5 anos ele não performou, porque ele ia chegar agora no Brasil e ia performar agora em 2 meses. Eu acredito que, de repente, ele conseguindo terminar o ano bem, jogando sem lesão, e o Vasco tem que se preocupar nisso, óbvio, o Vasco precisa dele dentro do campo, mas mais do que isso, o Vasco tem que pensar no Coutinho a médio prazo, pensar no Coutinho para o ano que vem, para se preparar esse ano, readaptar o futebol brasileiro e tentar se cuidar para que nenhuma lesão interrompa essa adaptação. Quando um cara que a gente viu jogar em grande nível na Europa não consegue mais desenvolver o mesmo futebol, Capita, a gente tende a imaginar, achar que quando ele voltar para o Brasil, ele ainda vai conseguir sobrar. Mas a gente já teve alguns exemplos de que não é desse jeito, não. Não é desse jeito. Não tá mais assim, né? Não tá mais assim. E o Coutinho tem essa questão, né, que o Praz está falando, um pouco, esperar um pouco essa retomada de adaptação. É um jogador que a gente também espera que ele se mostre referência, né, sabe, assim, fala, pô, o cara é mais maduro, o cara carrega uma bagagem de Europa, então, sei lá, em alguns momentos vai chamar um pouco essa responsabilidade. Então, mas aí falta tudo, né, cara, aí falta, tudo. Eu acho assim, você espera uma liderança técnica e ela não aparece. Não é o perfil, mas o torcedor, Luiz, ele espera, sabe, que o jogador com passagem na Europa, identificado com o clube, ele consiga te entregar um pouco isso. Primeiro falo, ele tá bem fisicamente. Espera ele, mas fazer o Coutinho, ele não consegue entregar hoje ele não consegue entregar de nenhum lado, né? Na questão técnica, na questão de liderança, na questão de experiência. Mas ele nunca foi. Mas é um jogador que a gente torce para que consiga. Ele foi líder técnico melhorar, sempre, né? E para isso precisa estar bem fisicamente. Tem minutagem. Agora sim, Capita. E aí, torcedor vascaíno, te faço a pergunta: qual é aí a sensação de ver o Felipe Coutinho completamente ali, né? A gente sabe, Coutinho completamente fora de forma. Será que esse ano ainda ele não consegue desenvolver o bom futebol? Use o espaço do nosso comentário para deixar aí sua opinião. Cara, é complicado. A gente viu aí, né, no último jogo contra o Atlético Mineiro, um desgaste profundo ali do Coutinho. O Paiva não tirou o Coutinho do jogo, o torcedor ficou revoltado, assim como eu também. A gente percebia literalmente que o Coutinho estava exausto, poderia ter saído, mas o outro jogador que a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre ele, que é o Payet, pode estar saindo do Vasco também. Então eu quero que você deixe aí sua opinião em relação ao Coutinho, né? O único que deu certo aí em relação ao Coutinho foi a música, né? Aquele menininho lá que viralizou com a música junto com o MC Darlan, né? A única coisa que deu certo em relação ao Coutinho. Agora eu vou trazer aqui para o torcedor vascaíno os próximos jogos do Vasco, né? Os jogos que o Vasco tem aí. Amanhã contra o Cuiabá é em São Januário. O Vasco precisa ainda de alguns pontos, alcançar ali
mais de 45 pontos para fugir aí dessa zona de rebaixamento. Então a gente tem um Cuiabá em São Januário, temos o Bahia em casa também, então, ou seja, 2 jogos seguidos no Caldeirão, não pode perder pontos aí nesses 2 jogos. O Vasco vem aí de muitos jogos sem vencer. Tem o Botafogo no Newton Santos, Botafogo ainda, né, na tese aí lutando pelo título. Fortaleza no Castelão, Fortaleza aí é nosso freguês, mas vai ser lá no Castelão, né? Então um jogo sempre complicado. Tem o Internacional em São Januário, então um jogo ali, um confronto direto, até para uma pré-Libertadores, né? Corinthians na Arena Corinthians, é um jogo complicado contra o Corinthians lá, que está fugindo aí da zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense em casa, aí o Vasco vai jogar 2 jogos em casa de novo, ó. Atlético Goianiense, né, que também está lá na luta, talvez já vai estar rebaixado, né, possivelmente. O Atlético Mineiro, né, que vai estar aí disputando a Libertadores, né, e provavelmente é a final da Copa do Brasil, talvez venha com time alternativo, obrigação do Vasco vencer esses jogos. E o Cuiabá de novo na Arena Pantanal. Então esses são os próximos jogos do Vasco, né, o Cuiabá o jogo a menos do Vasco. Então, galera, é muito importante somar pontos, quero saber sua opinião. Quantos pontos você acha que o Vasco vai conseguir em todos esses jogos restantes que faltam para o Vasco no Campeonato Brasileiro? E agora eu vou trazer o Edmundo falando sobre o Payet. Muitos torcedores do Vasco já fazendo muitas críticas em relação ao Payet, né, galera? Que não tem jogado absolutamente nada, completamente fora de forma. E o Edmundo, né, já falou ali em relação ao Payet no Vasco. A gente vai trazer aqui o que o Edmundo está pensando aí em relação ao Payet e também quero a opinião do torcedor. E aí, galera, Payet não fica para o ano que vem? Tem notícias aí que ele quer cumprir o contrato dele, que é até o meio do ano de 2025. Mas para mim já deu, cara. Payet não tem feito nada para ajudar o Vasco. É claro que a gente sabe que o time do Vasco é limitado demais, mas pelo alto salário que o Payet recebe no Vasco, para mim, cara, não tem rendimento nenhum em campo. Então, o Vasco tem que entrar em um acordo aí para ver se consegue aí dispensar o Payet. Bora ver o que o Edmundo falou em relação ao Payet, galera. Eu até vi o Felipe Coutinho tentando, mas o Felipe Coutinho está há pelo menos uns 2, 3 anos aí sem jogar mesmo. Eu acho que deve ser a melhor sequência dele nos últimos anos. É essa aí. Que mal chegou. Não, já está. Tempo de adaptação tem, mas também tem 5 anos a menos, né? O Felipe Coutinho tem 32 anos. Mas pelo menos ele se esforça. É isso que eu ia falar. Eu não vejo o Payet se esforçando. O que me deixa indignado é isso. O que ele vê, que ele está falando aqui, é o Payet se escondendo. Ele se esconde mesmo. Se esconde. Só que aí o Globo.com vai botar lá que eu disse que... O Globo.com também... Eu também quero que eles se esconder vão se esconder. Porque Mas aí o torcedor entra aqui no meu Instagram e diz... não ajuda e fica atrapalhando. Não tem que... O Payet é o único jogador de nome que nós temos. Enfim, eu sei que tem sempre um ou outro babaca de plantão. Mas está tudo certo. Está tudo certo porque, no mínimo, a gente tem que estar chateado, indignado, porque eu acho que vai ser difícil com esse time. Eu acho que o time vai se qualificar. Mas com esse time não vai ter uma outra oportunidade tão boa como essa de chegar a uma grande final. Mas você falou que o time vai se qualificar, e assim que todos nós esperamos. Eu acho que quando acabar o Campeonato Brasileiro, que a gente não vai passar sufoco nenhum, se Deus quiser, ele quer, e muito, os jogadores têm que querer muito, e eu estou vendo dedicação. E eu também não estou culpando só o Payet. Né? Quando a gente fala do Payet... Quando o Pedrinho virou presidente, combinado era que eu estivesse próximo do futebol. As primeiras ações do Pedrinho foram muito ruins, né? Quando ele aceita trazer o Souza, aceita trazer o Alex Teixeira, eu saio, porque a minha opinião não valeu absolutamente de nada. Eu saio dessa função, continuo com o meu apoio total e restrito a ele, mas eu saio. E aí depois vem 2 outras contratações que eu acho horrorosas. E gastaram 20 milhões de reais. Pessoal do seu salão. Jean Davi salão. E o Maxime. Futsal. Então, eu estou fora, eu não tenho opinado, mas a minha opinião ela é muito parecida com a do Rica Perrone. Aí depois, lá depois do jogo, todo mundo, você tem razão. Falei, agora, esperam
dá ruim para poder... Que você tem que gastar dinheiro com quem resolve. Um jogador que te entrega 20, 30 jogos, 20, 30 gols por ano. Esse é o jogador diferenciado que merece ganhar 1, 2, 3, sei lá quantos milhões for. Se você me perguntar, quem seria esse jogador não está livre no mercado. Você tem que trabalhar para trazer esse tipo de jogador. Principalmente na temporada de 2025, que é um ano antes da Copa, e que alguns jogadores, eu vou citar 2 deles aqui, não estou aqui iludindo o torcedor, nada, é só a minha opinião, que eu acho que se você for atrás e tiver dinheiro para isso, né, você tem condições de ter êxito. E são 2 atletas que eu sei que querem jogar ainda muito com a camisa da seleção. Estou falando de Gabriel Jesus e de Richarlison. Eles ganham 6, 7, 8 milhões. Ok, por mês, paciência. Primeiro porque a libra esterlina, ela é muito, muito maior, é 7 vezes mais do que o nosso dinheiro. Então, naturalmente, eles ganham 7 vezes mais. Mas o não você já tem, não custa ir no Tottenham, ir no Arsenal, conversar, mostrar um projeto para o jogador. Esse ano, gente, foi um ano de completa reconstrução da marca Vasco. Tá? E foi reconstruída. E essa reconstrução, ela existiu. O trabalho do Pedrinho é excelente. O trabalho do Rafael Paiva é excelente. Mas esse excelente não serve para a gente. Esse excelente é pouco. O Pedrinho sabe disso. E todos nós que estamos envolvidos nesse projeto, a gente sabe disso. Precisa fazer mais. Nós vamos fazer mais. Só que não dá para sucumbir a certos desejos, a certos caprichos, que um dia eu, como jogador, tive também. Então, galera, vou interromper aí. Você viu o Edmundo falando em relação ao Payet, né? Que ganha muito dinheiro, ganha muita grana o Payet. O Payet não tem entregado isso aí, né? Todos os torcedores do Vasco sabem disso, né? Então, já deu para o Payet, para mim, a minha opinião. Não tem como mais o Payet continuar no Vasco para a temporada que vem. O Coutinho ali se acertando fisicamente, né, ainda vai ser muito importante para o Vasco. E ali ele falou também no caso de Richarlison, né, o Richarlison aí atacante que pode, né, pintar no futebol brasileiro, principalmente o Edmundo já vem falando isso há muito tempo, que o Vasco, né, em relação a tentar contratar o Richarlison. Gabriel Jesus eu acho muito difícil, mas são os 2 jogadores ali que o Edmundo indica, e o Edmundo também um pouco ali chateado, porque ele disse, né, que deu dica ali, conversou com o Pedrinho em relação ali para não trazer, que todos nós sabemos que o Edmundo não gosta do Souza, né? Tem ali um atrito com o Souza, então ele deu a opinião dele em relação à não contratação do Souza e do Alex Teixeira, que não deram em nada, né? A gente viu aí, acompanhou todo o imbróglio, né, em relação a Alex Teixeira e Souza voltar para o Vasco, a pedido do Felipe Coutinho, depois disseram que não foi a pedido do Felipe Coutinho, enfim... Trouxe 2 jogadores aí que não está somando e agregando nada com a camisa do Vasco, fora os outros jogadores que contratou também. Aí, né, o Jean Davi, horroroso esse jogador. Emerson Rodrigues, outro jogador que não tem padrão nenhum, né? Jogou do lado do Messi, mas não tem condição de jogar numa Série B de Campeonato Brasileiro. Outros jogadores que estão lá, como Galdames, entre outros jogadores horrorosos, né? O Rossi, que se diz vascaíno. Aí, o que está fazendo no Vasco ainda, né, Rossi? Você que se diz vascaíno já era para ter metido o pé. Vários clubes tentou te contratar, só que você não sai do Vasco devido aí à grana, o alto salário que você está recebendo dentro do Vasco. Que lá nos outros clubes que, né, fizeram convite para você atuar lá, você não ia ganhar esse dinheiro. Então, tá muita coisa errada aí, né, em relação dentro do Vasco, em relação à contratação. Janela do Pedrinho foi horrorosa junto com esse Marcelo Santana, então tem crítica sim. A gente, claro, apoiou o Pedrinho aí para tirar o Vasco da mão dessa empresa salafrária que estava dentro do Vasco, mas tem muito erro, principalmente nessa janela de contratação do Vasco. Esperamos aí, né, que agora seja consertada para a temporada de 2025, né, e o Vasco não tomar nenhum susto, porque a gente está ali, tem jogos importantes, tem que vencer para não correr nenhum risco de rebaixamento nessa temporada. Beleza, galera? Cheguei ao final do vídeo, agradecendo você que me acompanhou até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo de notícias do nosso Vasco aqui no canal Vascão Gigante do Rio. Tamo junto, galera. Compartilhe esse vídeo aí nas suas
redes sociais, que eu sei que você tem aquele grupo maroto lá, que fica trocando ideia com torcedores do Vasco. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!